Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson, estou aqui para trazer uma palavra poderosa da parte de Deus, que com certeza abençoará e edificará muito a tua vida. Mas como sempre, eu peço que você tenha uma Bíblia em mãos para acompanhar comigo o texto que nós vamos estudar. E o livro que nós vamos abordar hoje é o livro de Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Eclesiastes é tido como um dos livros mais intrigantes, desafiadores das Escrituras. Embora ele tenha a sua singularidade, Eclesiastes é um livro de fácil compreensão e de fácil entendimento. É um livro que vai nos trazer uma autoavaliação, uma autorreflexão e um alerta para como nós devemos viver aqui nessa terra. Porque o livro trata sobre propósito. E a maior tragédia na vida não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. E o autor do livro, o rei Salomão, ele vai deixar muito claro para nós que a vida vivida somente pelos padrões humanos e terrenos é uma vida vã, é uma vida fútil, é como correr atrás do vento. Por isso o livro de Eclesiastes ele tem uma estrutura, ele trabalha em ciclos e tem também um teor de humor aqui nesse livro. Todas as vezes que o autor aborda a existência humana somente aos padrões terrenos, debaixo do sol, o teor do livro, o humor do livro é negativo. Todas as vezes que Salomão menciona Deus ou aborda algo que vem da parte de Deus, o teor do livro é positivo. É importante entender esse contraste. Por isso o livro de Eclesiastes não dá opção para superficialidade. O autor trabalha com destreza, com coerência e com verdade, abordando todos os assuntos da nossa existência. Então vamos para Eclesiastes, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Que o Espírito Santo abra nossos olhos, nosso entendimento, nos dê sabedoria para compreender, receber e aplicar a poderosa palavra de Deus. E na leitura do versículo 1 ao versículo 11, nós percebemos a ideia central do autor. Como o livro trata de propósito, Salomão primeiro ele vai desconstruir para depois edificar. Ele vai mostrar a vaidade, a falta de sentido na vida, abordando várias áreas da existência humana. E depois ele vai apontar aonde está o verdadeiro sentido e significado para a nossa existência. Então vamos ao versículo de número 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Olha como ele se identifica. O nome Salomão não aparece no livro de Eclesiastes. E nem por isso nós podemos ignorar a sua autoridade, que ele é o autor do livro. Nós temos referências aqui no versículo 12 do capítulo 1, versículo 16, o capítulo 2, nós temos referência no capítulo 12, e podemos comparar essas referências com 1 Reis, capítulo 3 e capítulo 4. Onde trata ali da sabedoria única de Salomão, que ele recebeu do Senhor, as suas riquezas e seus empreendimentos. Então é 100% que Salomão é o autor desse livro. Muitos estudiosos e teólogos discordam da autoridade de Salomão no livro de Eclesiastes. Mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a Bíblia dá total estrutura e fundamento para mostrar que Salomão é o autor do livro de Eclesiastes. Então veja como ele se identifica. Pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. 3 importantíssimas referências. O livro fala sobre propósito e essas referências têm um propósito muito significante.
A palavra Eclesiastes vem da palavra eclésia ou eclesia, que é a palavra igreja. No contexto antigo, só um rei poderia ter uma igreja, porque igreja nada mais é do que se reunir na presença do rei para tratar dos assuntos do reino e influenciar a terra. Por isso que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, em Mateus 16. Os reis do passado, eles tinham a sua eclésia, a sua igreja. Então a palavra igreja, ela tem um contexto de reino. Não é um contexto religioso, é um contexto de reino. Quando nós entendemos isso, faz uma diferença muito grande. A palavra pregador é a palavra koelê no hebraico. É aquele que ajunta um povo, que reúne o povo para instruí-lo. E a palavra instrução no contexto bíblico tem um termo militar. É habilitar o povo para a batalha. Então nós percebemos aqui claramente que Salomão, ele reuniu o seu povo para dar habilidade ao povo, sabedoria ao povo, para como o seu povo saiba viver com propósito aqui nesse mundo caído. E isso tem uma aplicação muito séria para nós nos dias de hoje. Todas as vezes nós, pastores, líderes, seja num contexto de igreja ou outro contexto de ensino, nós só podemos reunir um povo para instruí-lo de verdade, com propósito, com verdade, não com superficialidade, não para entretenimento. Isso aqui é uma aplicação muito séria e muito atual para os dias de hoje. Então Salomão, ele se identifica como pregador, por quê? Porque o foco aqui não é ele, é a mensagem dele. A mensagem é mais importante do que o mensageiro. Aqui ele quer chamar a sua audiência, os seus ouvintes, para uma autorreflexão, para um alerta, para que eles recebam a instrução. Salomão, ele escreveu 3.000 provérbios, ele compôs 1.005 cânticos, ele escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, Cantares de Salomão e também alguns dos Salmos. Então ele tem muita autoridade para o que ele está falando e como ele está falando aqui. E a segunda identificação dele aqui é filho de Davi. Salomão, ele foi filho do rei Davi com Batseba. Davi adulterou com Batseba, que era a mulher de Urias. O primeiro filho deles morreu e o segundo foi Salomão, também conhecido como Gedidias. E a terceira identificação, rei de Jerusalém. As palavras de um rei, naquele contexto, jamais poderiam ser desprezadas. A palavra de um rei tinha peso, valor, autoridade. Então todas as descrições aqui de Salomão são importantíssimas para aqueles que estão ouvindo ele. E hoje para nós que estamos lendo aqui, estudando o seu livro. Salomão fez parte da monarquia unida de Israel. Lembrando que Moisés, através da autoridade e poder de Deus, libertou os hebreus debaixo do jugo de Faraó, libertou o povo do Egito. Josué liderou o povo à terra prometida. O povo se corrompeu, se contaminando com os povos pagãos, e veio a época dos juízes. Após os juízes, primeiro livro de Samuel, vem a monarquia unida de Israel. O primeiro rei é Saul, reina 40 anos, de 1050 a.C. a 1010 a.C. O segundo rei, o rei Davi, o pai de Salomão, ele reina também 40 anos, de 1010 a.C. a 970 a.C. E o terceiro rei da monarquia unida é o rei Salomão. Ele reina de 970 a.C. a 930 a.C. Isso é importante por quê? Porque o livro de Eclesiastes, ele foi escrito aproximadamente entre 935 a.C. a 931 a.C., quando Salomão já está no fim do seu reinado. Após o reinado de Salomão, Israel é dividido em duas partes. O reino norte, conhecido como Israel, fica com 10 tribos, e o reino sul, conhecido como Judá, fica com 2 tribos, Judá e Benjamim. Também com os levitas, porque o templo ficava ali em Jerusalém. O reino do norte tinha 3 capitais, 2 capitais políticas, Dan e Betel, e uma capital religiosa, que era Samaria. O reino do sul, só uma capital política e religiosa, que era a cidade de Jerusalém. O reino do norte foi levado cativo pelos assírios em 722 a.C. e o reino do sul foi levado pelos babilônios em 586 a.C. Por que é importante entender esses detalhes? Porque se você for estudar o livro dos profetas, sejam eles maiores ou menores,
você precisa entender para quem o profeta está endereçando. Se é para Israel, Reino Norte, ou se ele está falando para Judá, Reino Sul, ou para ambos. São detalhes importantíssimos que nós não podemos ignorar. Então, Salomão ele foi o último rei que fez parte da monarquia unida de Israel. Agora vamos ao versículo de número 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Nós percebemos claramente aqui no versículo 2 que Salomão ele faz um superlativo. Ele eleva a palavra vaidade ao alto nível, porque ela aparece nada mais nada menos aqui no versículo 2, 5 vezes. Então ele quer realmente chamar a atenção da sua audiência. Ele quer trazer um alerta, um choque aos seus ouvintes. Lembrando que as palavras de um rei tinha peso, tinha valor, não podiam ser desprezadas, tinha autoridade. Então ele está dizendo aqui, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele disse tudo, não são algumas coisas, não tem parcialidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade, ela é a chave do livro de Eclesiastes, ela aparece aqui 38 vezes. Por isso que ele diz, tudo é vaidade, porque todas as vezes que Salomão tratar de um assunto da existência humana, debaixo do sol, ele vai concluir o seu resumo dizendo, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. E a palavra vaidade no hebraico é a palavra ebel ou rebel, que significa vã, vapor, brevidade, fútil, sem estabilidade. Então ele está deixando muito claro que a vida vivida somente nessa esfera terrena, humana, é vã. E no versículo de número 3, Salomão vai fazer uma pergunta retórica. O livro é cheio de perguntas retóricas, onde a resposta já está na própria pergunta. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? A palavra proveito também significa a palavra ganhar, obter. É um termo comercial que aparece no livro de Eclesiastes 18 vezes. Então Salomão está deixando claro que as atividades, as habilidades, o esforço humano em si só não pode trazer satisfação plena, não pode preencher o vazio que o ser humano tem em si. Acumular bens, ter coisas e ter satisfação na vida são duas coisas muito diferentes. Então, seus títulos, seu cargo, seus diplomas, seus bens, sua riqueza, seus carros, seu patrimônio líquido, não podem trazer satisfação plena para você. Porque se fosse assim, os atores, as atrizes, os cantores, as celebridades não ficariam depressivos, não ficariam doentes, não ficariam desanimados, não tirariam as suas vidas. E é o que nós mais vemos hoje na televisão e na internet. São essas pessoas desistindo da vida ou vivendo uma vida sem propósito, em total abuso. Sim ou não? E por que tudo isso? O versículo 3 vai nos responder. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? A frase debaixo do sol aparece no livro de Eclesiastes 29 vezes. E o que significa? Primeiro que Salomão não está se limitando somente ao seu povo, à sua terra, à sua nação, a Israel. Debaixo do sol significa toda essa humanidade caída, a toda essa esfera da frustração, depois da queda e antes da redenção, a esse mundo perdido. E para nós termos uma clareza do que Salomão quer dizer, vamos a Gênesis capítulo 3, do versículo 17 ao 19, após a queda do homem, quando Deus vai dar o julgamento ali pela sua desobediência. Olha o que ele diz no versículo 17. E a Adão disse, visto que atendesses à voz da tua mulher e comesses da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então nós vemos aqui que a terra foi maldita por causa da desobediência de Adão. Deus não amaldiçoou Adão nem a Eva, mas ele amaldiçoou a terra. Por isso esse mundo aqui é cheio de obstáculos, é cheio de problemas, mas nós temos a solução para isso. Nós temos Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. É aquele que nos trará novos céus e nova terra, nova Jerusalém, um novo estilo de vida, uma nova realidade. Mas vamos adiante tratar do propósito da vida aqui debaixo do sol, para que nós venhamos entender essa situação e se arrepender e buscar cada dia mais o nosso Salvador. E olha a confirmação aqui em Romanos capítulo 8, versículo 20.
Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? Adão, por causa da sua desobediência. O homem, ele desfrutou da perfeição antes do pecado. Ele tinha a presença de Deus, ele tinha que cuidar e lavrar a terra, tudo perfeito e harmonioso, trabalhando a favor dele. Ele nomeou os animais, ele tinha autoridade sobre a criação. Mas quando ele pecou, ele se tornou escravo dela. Então entender isso é muito importante, porque Salomão está dizendo, pregando, trazendo ali o propósito da vida no livro de Eclesiastes, nesse mundo caído, debaixo do sol. E isso é um grande contraste com o mundo secular, porque na visão deles, a verdadeira realização, sentido, propósito da vida está aqui debaixo do sol. Por isso que eles vivem desenfreados, sem rumo, sem direção. Por quê? Porque eles estão vivendo uma vida enganosa, vaidade, estão correndo atrás do vento, porque as escrituras não podem mentir, não podem falhar. Está claro aqui que a vida debaixo do sol é vã. Mas Salomão vai nos dar uma porta aqui. Se ele está dizendo no versículo 3 que debaixo do sol tudo é vaidade, que o homem não tem proveito do seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, porque é uma pergunta retórica, então aonde está a verdadeira esperança, o verdadeiro propósito e sentido da vida? Acima do sol, em outra esfera, com Deus. É por isso que Tiago, capítulo de número 1, versículo 16 e 17, diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra ou variação de mudança. Aqui vai uma lição: tudo que o dinheiro compra é barato. Tudo que o dinheiro não compra é caro. Caro no sentido de investir tempo. Mas o maior erro hoje da humanidade, claramente nós vemos, é que as pessoas estão correndo atrás das coisas vãs, atrás das coisas perecíveis, aquilo que o ladrão rouba e a traça corrói, e esquecendo das coisas importantes, daquilo que o dinheiro não compra. Vou dar um exemplo para você. As pessoas podem pagar por uma linda festa de casamento, mas quem garante o casamento não é a festa, é o amor, e o amor você não pode comprar. O amor é o dom de Deus, porque Deus é amor. Você pode viajar para um lugar paradisíaco, mas não pode garantir a sua paz. Você pode estar lá estressado, depressivo ou ansioso, porque a paz também o dinheiro não pode comprar. A esperança o dinheiro não pode comprar. O verdadeiro sentido, a verdadeira alegria, o dinheiro não pode comprar. É por isso que hoje as pessoas estão pagando por migalhas de prazer. E a Bíblia quer te dar uma satisfação plena e verdadeira, em nome de Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Porque não atentamos para as coisas que vemos, e sim para aquelas que não vemos. As coisas que vemos são temporais, mas as que não vemos são eternas. Ele consegue discernir, distinguir. Então ele compara, ele vê que as tribulações, os sofrimentos da vida é leve, não pode ser comparado com o peso da glória que há de ser revelado em nós. E é por isso que eu estou aqui, para lhe dar a verdadeira e plena sabedoria e realização da vida que se encontra na palavra de Deus. Aonde você está investindo o tempo? Aonde você está se afadigando? Acima do sol ou abaixo do sol, onde tudo é vaidade? Reflita sobre isso. E do versículo 4 ao versículo 11, Salomão vai fazer um cíclico. Ele vai tratar sobre a rotina e a ordem da criação. Ele vai abordar a natureza, a história, a experiência humana e o tempo. Versículo 4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Lembrando que Salomão está tratando da vida debaixo do sol, uma vida apartada de Deus, aqui nessa esfera de frustração. Porque Jesus em Mateus 24, 35 disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então Salomão está tratando da vida humana aqui, sem Deus, apartada de Deus. Ele não está falando de uma vida espiritual, uma vida onde as pessoas só se focam nas coisas terrenas. É importante entender esse detalhe. Nós pensamos que nós somos importantes, mas nós passamos. Pessoas nascem, pessoas morrem. Levantam-se reinos, caem-se reinos. Fazem-se guerras.
O ser humano continua nos mesmos conflitos, com suas mesmas necessidades. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Versículo 5: levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Salomão está falando aqui há 3.000 anos atrás antes de nós, há quase 1.000 anos atrás antes de Cristo. E o sol continua com a mesma rotina, no mesmo fluxo. Versículo 6: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar. Versículo 7: e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Aqui Salomão está deixando claro a ordem da criação, a rotina da criação, o ciclo da criação. Lembrando que ele está falando para o povo de Deus. Ele estava em Israel, ele é rei de Jerusalém. Era um povo que temia ao Senhor. E o que ele está querendo ensinar? Aquele povo sabia que o mundo, o universo não veio do acaso, não veio por acidente, não veio de uma explosão. Veio de um Criador. E que esse Criador criou com ordem. Mas que o ser humano não pode quebrar esse ciclo para encontrar esperança e satisfação. Só que muitos fazem isso hoje. Muitos fizeram lá atrás no passado. Adorando a criação ao invés do Criador. E em Romanos capítulo de número 1, versículo 18 ao 32, o apóstolo Paulo vai deixar claro isso. Que o ser humano, ele inverteu a posição. Ele passou a adorar a criação ao invés do Criador. E Salomão está deixando claro aqui nesses versículos que a criação tem ordem, tem propósito, tem rotina, tem ciclo. Não tem como o homem quebrar esse ciclo para achar esperança, achar propósito, achar satisfação, achar uma direção através disso. Porque é abominável para o Senhor adorar a criação ao invés do Criador. A criação sem Deus não tem glória. A glória é de Deus. Salmo 19, verso 1 e 2 diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia declara outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E hoje o ser humano faz o quê? Ele busca sorte, ele busca propósito, ele busca direção. Aonde? Na criação e não no Criador. É por isso que ele vive desenfreado, sem propósito, sem rumo, andando em círculos, que nem a criação aqui, na rotina da vida. É por isso que o ser humano vive na rotina da vida, sem rumo, sem satisfação, sem direção, porque ele busca na criação e não no Criador. Então nós temos que adorar o Criador e não a criação. É Ele que chama as estrelas pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. É Ele que criou os céus e a terra pelo poder da tua palavra. Então a vida sem Deus é uma vida rotineira, é uma vida girando em círculos. Se você está buscando sorte, se você está buscando propósito, buscando direção nos astros, na lua, nas estrelas, você deve desistir disso hoje e passar a buscar o Criador e não a criação. Salomão vai deixar isso claro aqui, olha o versículo 7. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Assim como as águas vão para o mar, mas não satisfazem o mar, não enchem o mar, assim a vida na terra não preenche o ser humano. Assim as coisas desse mundo debaixo do sol não satisfaz a vida humana. Versículo 8. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as podem exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Todas as coisas, não algumas coisas. Não tem parcialidade aqui. Devemos considerar isso com plena atenção. Todas as coisas são canseiras. É enfado. Debaixo do sol, apartado de Deus, sem propósito. Vai trazer frustração, vai trazer depressão, vai trazer ansiedade, vai trazer desânimo. Todas as coisas. Por quê? Porque os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Você percebe que quando você está ocupado com as coisas do mundo, com as coisas da terra, você não está produzindo? Estar produzindo e estar ocupado são duas coisas diferentes. Você devia se questionar sobre isso. Quando você está fazendo alguma tarefa, eu estou produzindo ou estou ocupado? Vou dar um exemplo. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Você está mexendo ali no Instagram, na tela do celular, em algum app, você não cansa de ver, você não para de ver. Você fica 2, 3 horas ali vendo a vida dos outros. E a tua vida? Você tem atentado para a tua vida? Está vendo o que os outros estão vivendo, onde eles estão, o que eles estão fazendo, a roupa que eles estão vestindo. Mas e você?
E a sua vida, pessoal, espiritual e mental? Os olhos não se satisfazem. Vê uma coisa, quer ver outra. Vê uma coisa, quer ver outra. Ouve uma música, quer ouvir outra. Assiste um filme, quer assistir outro. Vê um vídeo, quer ver outro. Mas e a palavra de Deus? E a oração? Aí você diz para mim, Deus não me ouve. Eu não consigo entender Deus. Eu não consigo falar com Deus. Eu não consigo meditar na palavra de Deus ou entender as escrituras. É claro, você fica 5 minutos tentando orar, mas passa 3 horas no celular, 5 horas na televisão, 2 horas com conversas fúteis. E aí você quer entender o propósito de Deus? Você está contradizendo as escrituras. O Salmo 1, verso 1 ao verso 3 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o que ele não faz. Mas o que ele faz? Antes o teu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. O prazer dele, ele não só medita na lei do Senhor, mas ele tem prazer nessa lei. Por isso que o versículo 3 conclui quem ele é. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens dele não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Mas os ímpios não são assim, versículo 4. São como a palha que o vento dispersa. Olha o contraste. Avalie a tua vida, onde você está investindo o tempo. Porque os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo, é ele que vai te dar direção. A vida debaixo do sol é frustração, é vã. Mas a vida acima do sol é prazer e felicidade plena. Versículos 9 e 10. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Versículo 10 tem outra pergunta retórica. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Lembrando que Salomão ele está tratando, ensinando sobre propósito. Ele está num contraste entre a vida vã e fútil debaixo do sol e aonde está a verdadeira e plena satisfação e propósito do ser humano, que é em Deus, acima do sol. Por isso que quando ele conclui o livro, no capítulo 12, versículo 13 e 14, ele vai dizer: a suma de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de julgar todas as obras, as boas e as más. Então aqui ele está tratando sobre a necessidade humana. Porque você me dirá, não, há algo novo. O homem inventou a tecnologia. Há algo novo debaixo do sol. Salomão não está tratando de coisas, ele está tratando sobre propósito, a necessidade do ser humano, o vazio do ser humano. É por isso que quanto mais o ser humano inventa, mais depressivo, mais sem sentido ele fica. Porque ele busca prazer, ele busca sentido e significado nessas coisas. E na conclusão do meu sermão, eu vou mostrar como nós devemos agir e como nós devemos fazer, como nós devemos trabalhar, como nós devemos viver a nossa vida plena aqui debaixo do sol, porque nós estamos aqui. Não podemos espiritualizar tudo e nem estamos espiritualizando tudo. É por isso que Salomão está ensinando o seu povo. Eclesiastes foi escrito para ensinar como viver sabiamente nesse mundo perdido e encontrar e desfrutar da verdadeira satisfação. Não é para vivermos uma vida amarga, uma vida azeda, não. É uma vida plena e satisfatória, mas com propósito, na verdade, aonde realmente vai preencher o vazio que nós temos. Porque quanto mais o ser humano inventa, quanto mais ele faz, mais problemático ele fica. Por quê? Porque Salomão está dizendo aqui que as necessidades humanas, independente de 6.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, ou agora nessa era, são as mesmas. Quantas famílias destruídas, casamentos, pessoas, empresas. Por quê? Falta de propósito. Quando o ser humano não está vivendo o seu propósito, a vida dele se torna um abuso, se torna disfuncional. E aí o que o ser humano vai fazer? Vai atrás de coisas vãs, de droga, de sexo, de álcool, pensando que aquilo vai preenchê-lo. E não vai satisfazê-lo. Só vai criar mais problemas. Então a ocupação, o investimento, essa busca excessiva por algo novo,
só distrai as pessoas da presença de Deus, onde está a verdadeira e plena satisfação e sentido da vida. Por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse aos seus discípulos: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele estava tratando sobre assuntos da terra e falando para os seus discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então ele está dizendo, onde está a verdadeira busca, o verdadeiro sentido, o verdadeiro prazer da vida? Está lá em cima, na justiça, no reino de Deus. E essas coisas essenciais, úteis para a vida aqui na terra, Deus proverá. Você não pode inverter essa posição. Empenhar o seu tempo, a sua energia, as coisas vãs e dar o resto para Deus. Porque Deus não aceita ficar em segundo lugar na vida de ninguém. Ele deve ser prioridade. Por isso que o ser humano anda insatisfeito. Nós estamos na era da insatisfação, da frustração. Isso não é só adultos não, crianças também hoje se frustram com qualquer coisa. Não é verdade? Nós devemos ensinar, educar os nossos filhos a ter a plena satisfação da vida. A insatisfação é uma das coisas mais perigosas do ser humano. A insatisfação tira você do lugar certo, tira você da promessa, tira você da presença de Deus. Adão, ele estava no paraíso, ele tinha a presença de Deus. Ele tinha todas as coisas a seu favor, trabalhando a seu favor em plena harmonia. Mas ele desobedeceu a Deus por quê? Porque aquilo tudo não era suficiente para ele. Ele tinha que fazer aquilo que Deus falou para ele não fazer, buscando a satisfação, a direção no lugar errado. Quantas pessoas fazem a mesma coisa? Eu não preciso de Deus, eu não preciso da palavra de Deus, eu não preciso de igreja. Eu posso buscar o meu prazer, a minha satisfação por mim mesmo, nas coisas do mundo. Não vai encontrar. É 100% certeza que você não vai encontrar. E outro exemplo muito nítido de insatisfação, como a insatisfação te leva para um lugar pior, Lucas capítulo 15, o filho pródigo. Estava na casa do pai, tinha tudo a seu favor. Além de ter o amor do pai, tinha os bens do pai para desfrutar, mas quis a sua herança antes do pai morrer para viver a sua vida. E acabou no meio dos porcos. Ainda bem que ele se arrependeu e voltou para os braços do pai. Mas a insatisfação é um problema. Cuidado com a sua insatisfação. Às vezes você fica insatisfeito com a sua família, com seus filhos, com o seu casamento, com a sua igreja, com o seu trabalho. E aí você vai para um lugar onde você não deveria. Avalie a sua insatisfação. E no versículo 11 ele vai falar sobre o tempo, sobre a limitação da raça humana. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória, entre os que hão de vir depois delas. Você deve trabalhar, empenhar-se no seu propósito, no propósito de Deus para a sua vida. E deixar aqui um legado. Porque as pessoas não vão lembrar de você, mas sim do seu legado. Se você morrer hoje, daqui 7 dias, 5 dias, as pessoas não lembram mais de você. Poucos vão lembrar, os mais íntimos talvez. E elas vão continuar fazendo suas mesmas tarefas, as mesmas coisas, e usar aquilo que você deixou. Então, se você está vivendo a vida dos outros, preocupado com a vida dos outros, ou preocupado com o que os outros vão falar sobre você, e você está deixando de fazer o que você deve fazer, você não está vivendo sua vida e o seu propósito, está vivendo a vida dos outros. E a vida vai passar. Aqui está deixando claro, e não haverá lembrança. Então se empenhe em fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque o homem vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. E por que tudo isso? Porque ele empenha o seu tempo, sua energia, seu investimento na coisa errada. Você deve buscar o propósito de Deus para a sua vida, porque é o propósito de Deus que prevalece. A primeira coisa que Deus deu ao homem não foi uma esposa, não foi Eva, mas sim trabalho. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus colocou o homem no jardim e deu a ele o trabalho para ele cultivar e guardar a terra. E você deve aprender o que significa a palavra trabalho nas Escrituras. Existe uma grande diferença entre a palavra trabalho e a palavra emprego. A palavra trabalho significa propósito. E o emprego é onde você ganha o seu salário. E a lição aqui não é para você ficar desanimado com o teu emprego, mas é para você saber distinguir o que é emprego e o que é propósito. E aí você usa o seu emprego para refinar o seu propósito. Então, enquanto você está no seu emprego trabalhando, produzindo, fazendo aquilo que você está sendo pago para fazer, você usa todas as circunstâncias e situações
para o propósito de Deus na tua vida. Isso vai trazer sentido, visão e propósito e vai eliminar as frustrações e conflitos na sua vida. E quando você chegar na tua casa, se você tem família, tem filhos, você vai valorizar os seus filhos, a sua esposa, o teu lar, porque também faz parte do seu propósito e não do seu emprego. Isso vai fazer uma diferença gritante na tua vida. E vai afetar a sua vida física, espiritual e mental. Todas as áreas da sua vida vão melhorar. Escreva o que eu estou te falando. E eu vou lhe dar outra lição baseado aqui nesse estudo. É que na perspectiva debaixo do sol, onde tudo é vaidade, onde a vida é frustração, o passado, o presente e o futuro vão lhe trazer doenças. Por quê? Porque o passado nessa perspectiva vai trazer depressão. O presente vai trazer frustração. E o futuro vai trazer ansiedade. Agora, na perspectiva acima do sol, em Cristo Jesus, conforme a vontade de Deus, o passado é experiência. O presente é potencial. E o futuro não é uma possibilidade, é uma certeza. É uma esperança viva. Porque a promessa vem do alto, vem de Deus, vem de Cristo Jesus. Vem daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que vai nos trazer novos céus e nova terra. Enxugar nos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto. Porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então eu vou concluir o nosso estudo aqui e vou deixar duas aplicações. E lembrando a você que sua vida não é um jogo, sua vida não é um acidente, sua vida não é um experimento. Porque Deus, aquele que está acima do sol, não trabalha com possibilidades, trabalha com providência, trabalha com propósito. Então, a satisfação plena, o propósito da vida, o preenchimento do ser humano tem endereço certo, acima do sol, porque abaixo do sol tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. E a minha aplicação para você está em Colossenses capítulo 3, versículo 17, que diz assim, ó: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então você pode trabalhar, você pode viver a vida aqui debaixo do sol, mas o que você fizer em palavras e ações, faça para a glória do Senhor Deus, em nome de Jesus. E a segunda aplicação é o porquê você deve fazer isso. Já que tudo debaixo do sol é frustração, é vaidade, é correr atrás do vento, para Cristo Jesus não é. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo, quando ele está concluindo a epístola aos Coríntios, falando da ressurreição, falando da vida acima do sol, olha o que ele diz no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aquilo que você diz, aquilo que você faz, se é para a glória de Deus, em nome de Jesus, não é vão. Então seja firme, seja inabalável. O cristão não pode ter um pé aqui e um pé acolá. Nós devemos se posicionar e não seguir qualquer vento de doutrina. Porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Se tudo é vaidade debaixo do sol, se tudo é como correr atrás do vento, no Senhor Jesus é o contrário. Tudo tem sentido, significado e abundância plena. Porque em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim, ó: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.